Você está cansada de ser a segunda ou a terceira opção? De que por mais que você faça, esse homem não fica, para logo em seguida você vê-lo com outra? O que essas mulheres têm de tão irresistível que os homens as tratam muito melhor do que tratam você? A explicação simples seria: porque elas são mais atraentes ou porque ela é má e os homens amam as mulheres difíceis. Mas lamento decepcioná-la, porque não é assim. É muito mais profundo do que o que diz aquela sua amiga amargada do bairro, que não tem nem o ensino fundamental completo, mas que te dá aulas de mestrado em psicologia masculina. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Hoje vou te ensinar como romper esse ciclo e se tornar a mulher que ele não consegue substituir. Existem mulheres que os homens não se atrevem a perder, e existem outras que, como você, não vão embora nem que o homem deseje com todas as suas forças. Sabe qual é a diferença? Não é o rosto, não é o corpo, nem sua capacidade de se entregar completamente. É a energia. Mais especificamente, é como o cérebro de um homem reacciona diante de você. E aqui vem a primeira verdade que vai doer se você ainda está sonhando com: se eu for boa, vão me valorizar. Um homem te respeita quando tem medo de te perder. O amor é emocional, o respeito é neurológico. E se você não entende isso, vai continuar sendo aquela que sempre está lá, a que espera, a que justifica, e depois chora perguntando: por que ele me faz isso se diz que me ama? Porque pode, e você deixa. O principal erro que você comete, é ser emocional demais em um jogo biológico. A maioria das mulheres joga com as regras erradas. Tentam conquistar respeito por mérito emocional. Pensam: se eu for mais atenciosa, se eu fizer ele se sentir bem, se eu estiver lá quando ele precisar, então ele vai me amar. E não, porque isso não constrói respeito. Isso te torna previsível, disponível, submissa e utilizável. Aqui entra o que não te explicaram na escola. O cérebro funciona como uma rede integrada. As emoções, os instintos e a razão não acontecem separadamente, mas simultaneamente em cooperação contínua. Mas os homens, quando se sentem seguros com você, te processam desde o córtex pré-frontal, que está associado ao pensamento racional, ao planejamento e à tomada de decisões conscientes. Por que isso acontece com você? Porque se ele te tem tão dominada, reduz a ativação emocional e predomina a parte racional. Bom, essa me serve, então aproveito. Sim, é bruto assim, porque você não o faz sentir emoções. Ele te racionaliza. É quando um homem te desvaloriza, te classifica e te coloca em uma caixinha. Já a tenho conquistada. Em contrapartida, quando sentem incerteza, te processam desde o sistema límbico e as áreas mais primitivas do cérebro. O sistema límbico é a parte do cérebro que te faz sentir e lembrar o que você sente. Nesse estado, ativam-se a dopamina, a adrenalina, o desejo de perseguir e o medo de perder você. É aí que surge a tensão emocional que mantém o interesse, a atração e, em muitos casos, o respeito. Percebeu? O respeito não é racional, é visceral, e você está tentando conquistá-lo como se fosse para uma guerra com uma colherzinha. Atitude. Número 1, a impossibilidade emocional. Parece jogo? Não é. Não estou falando de se fazer de difícil. Estou falando de ser emocionalmente inacessível por padrão. Te explico. Quando o cérebro masculino recebe uma recompensa previsível, como seu carinho, atenção, mensagens longas, compreensão eterna, seu sistema de recompensa literalmente se desliga. Isso se chama adaptação hedônica. Se parece complicado, eu traduzo.
Quanto mais fácil você é de conseguir, menos valor tem o que você oferece. É biológico. Agora, quando esse mesmo cérebro recebe uma recompensa imprevisível, ativa-se um padrão chamado reforço intermitente ou reforço variável intermitente. É exatamente o que acontece com o celular. Você não sabe quando vai receber uma mensagem, um like ou um novo seguidor. É a razão pela qual qualquer pessoa verifica o celular, em média, 100 vezes por dia. Você geralmente não encontra nada, mas e se tiver? Isso é o que te faz abrir o celular 100 vezes ao dia. Nosso celular nos dá um reforço intermitente perfeito. E você, o que faz? Em vez de torná-lo viciado em você, como é no celular dele, dá o prêmio antes mesmo que ele jogue. Você dá tempo, se entrega, dá compreensão quando ele nem sequer sabe se explicar, dá sua agenda, seus planos, seu domingo, e tudo isso antes de saber o que ele quer ou o que vai fazer. Se você fosse um aplicativo, seu nome seria Carinho Ilimitado Premium ou Disponível Sempre. E você se pergunta por que ele não te valoriza? Por que ele valorizaria se você dá tudo em troca de nada? Um caso real, da minha clínica. Deixe-me contar o caso de uma paciente minha, vou chamá-la de Marta. Marta, 33 anos, profissional, inteligente, zero drama. Cozinhava maravilhosamente, sempre disponível. Quando ela me procurou, o namorado havia acabado de deixá-la por outra que não cuidava tanto dele quanto ela. Por que ele ficou com a outra, além de ser infiel? Porque ela não era emocionalmente gratuita. A outra se priorizava sem pedir desculpas. E, claro, não sabia que ele tinha namorada. Ou, se sabia, soube vender bem seu drama. Quando Marta chegou ao meu consultório, estava destruída. Doutora, eu fiz tudo certo. Cuidei dele, apoiei, estive lá quando ele precisava. E mesmo assim ele me trocou. E foi aí que tive que ser honesta com ela. Marta, eu disse, o problema não é que você fez tudo certo, é que você fez tudo demais e fez sem que ele merecesse. Veja bem, não estou dizendo que amar é errado, estou dizendo que amar sem reciprocidade, sem respeito, sem valorização, não é amor, é autossabotagem emocional. Marta era o tipo de mulher que cancelava seus próprios planos se ele ligasse, que cozinhava o prato favorito dele mesmo depois de um dia exaustivo de trabalho, que ouvia suas reclamações por horas, mas quando tentava compartilhar algo, ele estava cansado demais. E sabe o que acontecia no cérebro dele? Ele a categorizou como garantida. Seu córtex pré-frontal assumiu o controle e ele pensava: ela sempre estará aqui, não preciso me esforçar. A outra mulher, ela tinha sua própria vida, seus próprios planos, não estava disponível o tempo todo, e isso ativava o sistema límbico dele, a parte emocional, a parte que persegue, que deseja conquistar. Trabalhei com Marta por 6 meses, e no final, ela não queria mais ele de volta. Ela havia se tornado uma versão tão poderosa de si mesma que percebeu, merecia muito mais. O que é impossibilidade emocional, então? Não é fingir que não se importa, é não fazer espaço emocional para alguém que não merece. E isso se sente, não pode ser atuado. Quando um homem percebe que você tem um sistema interno de prioridades inquebráveis, a mente dele reage com algo muito simples. Se eu errar, essa mulher me manda embora. E isso é mais afrodisíaco que qualquer perfume com feromônios. Você vai dizer, então tenho que me tornar uma loba fria e sem sentimentos? Não, você só precisa deixar de ser o serviço de atendimento ao cliente dele, disponível 24 horas. Você não é o suporte técnico de ninguém, não tem que estar disponível para explicar a um homem adulto como se comportar. Você não é paga para suportar a imaturidade de um homem, e se fosse, por mais que pagassem, ainda seria pouco. A chave do respeito. Você está pronta para que o respeito desse homem por você comece? Quero que você guarde esta ideia. Um homem pode estar com você às vezes,
sem te respeitar. Pode desejar você fisicamente sem te valorizar. Pode precisar de algo de você sem ter medo de te perder. Mas quando você é emocionalmente inacessível para a mediocridade, quando não dá mais do que recebe, quando não explica seus limites, mas os executa, então você o obriga a elevar seu padrão ou desaparecer da sua vida. E em ambos os casos, você ganha. Em minha prática clínica, atendi milhares de mulheres que viviam esse padrão e posso te ajudar de forma personalizada a transformar qualquer relação, seja qual for o caso. Isso é o que faço há mais de 18 anos, estudando a mente humana, as emoções e os padrões relacionais. Atitude. Número 2, domínio sobre seu sistema límbico. Aqui vem o que realmente separa as mulheres que inspiram respeito e amor e fazem um homem se entregar completamente, daquelas que terminam chorando por um homem que nem sabe usar pontos e vírgulas no WhatsApp. O superpoder que quase nenhuma mulher treina. Vamos ser claras desde já. Se cada vez que ele faz algo que você não gosta, você se torna uma bomba emocional, você não é uma mulher com limites. Você é uma menina disfarçada de adulta. E os homens, mesmo que não saibam nem usar a torradeira, percebem isso. E sabe o que fazem com uma mulher assim? Jogam com ela, manipulam, se aproveitam, riem com os amigos dela e depois se entediam. Fique comigo, porque hoje vou explicar como funciona seu cérebro quando você reage e por que é aí que se perde o respeito. Como funciona seu sistema límbico? Seu sistema límbico é responsável pelas emoções, o medo, a raiva, a tristeza, o prazer, tudo isso. E bem ali vive a amígdala, uma estrutura pequena que é como o botão vermelho de alerta. Perigo, emergência. Quando o seu cérebro percebe uma ameaça emocional, por exemplo, que ele não responde, que muda o tom, que te deixa no visto, sua amígdala se ativa. E o que acontece? Você se sente insegura e começa a ruminar. O que eu fiz de errado? Será que o incomodei? Será que ele está com outra? Sente urgência de escrever, de esclarecer, de resolver. Você fica reativa e perde o controle das suas emoções. Nesse momento, seu córtex pré-frontal, que é a parte que pensa com lógica, vai de férias. Pega as malas, compra a passagem para o Caribe e diz: até logo. Então, quem toma as decisões não é você, são suas emoções descontroladas. Em meus anos de prática, atendi centenas de mulheres nesse estado e todas tinham algo em comum. Achavam que estavam lutando pelo relacionamento, quando, na verdade, estavam apenas alimentando um ciclo tóxico. Porque, veja, quando você reage emocionalmente, você confirma para ele que ele tem poder sobre você, que suas palavras, suas ações ou falta delas conseguem te desestabilizar completamente. E isso não gera respeito, gera controle. Ele aprende, consciente ou inconscientemente, que pode fazer o que quiser, porque você sempre vai voltar, sempre vai tentar resolver, sempre vai dar mais uma chance. É um padrão que vi repetir-se incontáveis vezes. A mulher que ama demais, que sente demais, que reage demais, e o homem que aproveita, que manipula, que joga com essas emoções, não porque ele é necessariamente mau, mas porque pode, porque ela permite. E aqui vem a chave que observei em décadas de consultório. Um homem jamais respeita uma mulher que faz drama, porque não se sente seguro com ela, mesmo que ele seja quem provoca esse drama. O que não traz paz, ele classifica como problema. Mesmo que você esteja apaixonada, mesmo que tenha dado o melhor de si, mesmo que seja super bondosa, a percepção de causa emocional mata a atração. E você, como boa estrategista emocional zero treinada, o que faz quando há conflito? Manda mensagens, pede para conversarem com calma, faz uma última tentativa vindo do amor, ou manda um vídeo de algum terapeuta dizendo exatamente o que você pensa, como se isso fosse mudá-lo, e isso não o aproxima, afasta, o que é ter domínio emocional.
Primeiro, poder sentir a dor sem usá-la como desculpa para implorar. Segundo, poder observar sua necessidade sem agir a partir dela. Terceiro, saber que algo dói e não entregar sua dignidade em troca de alívio. Caso prático, ele desaparece, reaparece 2 dias depois como se nada tivesse acontecido e você sente tudo por dentro, raiva, ansiedade, 1000 perguntas. Sua reação típica seria perguntar: onde você estava? Por que me ignorou? Isso não me parece justo. Se você faz isso e depois o manda embora para sempre, perfeito. Mas não é o caso, porque se faz isso e acaba voltando, só está fazendo o papel de ridícula. Isso só mostra a ele que ele tem poder sobre você, que ele pode sumir, desaparecer e você vai correr atrás buscando explicações. Qual é a nova reação desde o domínio emocional? Oi, vi sua mensagem, hoje estou ocupada. Conversamos na semana. Neutro, cortante, sem mostrar desespero. O que acontece no cérebro dele quando você faz isso? Ele se desestabiliza, porque ele esperava o de sempre, sua emoção, sua cobrança, seus dramas, mas você não reage, você se move do seu centro, do seu controle. E agora o sistema límbico dele é que se ativa. Ele pensa com racionalidade sobre a situação. Agora, quem sente ameaça é ele. Bum, respeito instalado. O treinamento do domínio emocional. Ter domínio emocional não é se tornar uma pedra, é se tornar estratégica, elegante e poderosa. E não a partir da raiva ou do rancor, mas do entendimento profundo de que suas emoções pertencem a você e não a ele. Sua paz não está nas mãos dele. Sua autoestima não depende da validação dele. Você não é uma extensão das decisões dele. Sabe qual é a diferença entre uma mulher com domínio emocional e uma sem? Uma vê que ele não responde e vai assistir a sua série. A outra, você, entra no perfil da ex dele, revisa os stories, entra no TikTok buscando sinais, manda 7 mensagens seguidas e termina chorando em modo Shakira de desespero. E depois você se pergunta por que ele não te leva a sério. Técnicas para treinar esse músculo mental. Primeiro, silêncio estratégico. Cada vez que sentir necessidade de escrever para ele, espere no mínimo 4 horas. Dê tempo para seu córtex pré-frontal voltar do Caribe, para que você haja mais com o modo lógico. Segundo, reatribuição de sua energia. Quando sentir ansiedade, em vez de agir, faça algo que eleve sua dopamina sem envolver homens. Caminhar, dançar, escrever, treinar. Terceiro, ancoragem de identidade. Cada vez que for implorar, repita em voz alta: eu não mendigo, eu escolho. Repita, mesmo que não acredite no começo, porque seu cérebro, no final, se adapta ao que você ensina a ele. Um homem não precisa que você explique suas emoções. Ele precisa ver que você consegue gerenciá-las sem torná-lo responsável por elas. É aí que você deixa de ser mais uma e se torna a mulher que ele pode amar de verdade. Atitude número 3, a inteligência de fronteira. Vamos ver a atitude final que deixa qualquer homem confuso e obcecado por você. Uma mulher que domina isso não precisa implorar, explicar nem suplicar atenção, porque ela se torna lei. O que mais colapsa um homem não é que você grite, nem que reclame, nem que envie áudios de 4 minutos com seu melhor tom de vítima. O que realmente o desarma é que um dia ele acorde e você já não esteja mais lá. Não fisicamente, mas emocionalmente, energeticamente, sem dramas, sem show, sem indiretas nas redes sociais, sem uma última mensagem prometendo qualquer coisa. Você simplesmente se foca em si mesma e o trata como o que ele demonstra ser, alguém prescindível na sua vida. O que é inteligência de fronteira? É a arte de ter um sistema interno que detecta automaticamente quando alguém já não merece sua presença. E não só detectar, mas agir sem negociar consigo mesma. Diga se já passou por isso.
Você sabe que algo não vai bem, sabe que ele não está no seu nível, sabe que ele te diminui mais do que te soma. Mas lá está você, esperando o sinal divino, um fechamento, um pedido de desculpas, uma explicação, como se você fosse uma agente de trânsito emocional regulando um palhaço que nem sabe estacionar seu próprio afeto. Não basta. Inteligência de fronteira significa ir embora sem permissão, sem pedir, sem culpa. A psicologia da ausência. Os seres humanos odeiam se sentir menores, mas os homens têm pânico de se sentir inferiores, porque onde há inferioridade, o cérebro deles projeta tudo o que não sabem manejar. Dúvidas, culpa, medo, ego, baixa autoestima, frustração. Agora você entende por que um homem pode te ignorar por 2 semanas, mas quando você se cala e não insiste, ele geralmente reaparece? A ausência controlada é um estímulo que ativa o sistema gerador de dopamina no cérebro masculino. Seu silêncio, bem aplicado, tem mais poder que qualquer parágrafo escrito com dor. Quando você deixa de jogar o jogo de um homem que não te valoriza, você se torna a perda não explicada dele. E isso dói mais que qualquer sermão que você possa dar. Deixe-me explicar o que acontece neurologicamente quando você simplesmente desaparece da vida dele sem drama, sem explicações, sem última conversa. Primeiro, o cérebro dele entra em estado de alerta. Algo mudou no padrão. Você, que sempre estava disponível, que sempre respondia, que sempre se importava, agora não está mais lá. Isso cria o que chamo de vazio cognitivo. O cérebro dele começa a preencher esse vazio com perguntas. O que aconteceu? Por que ela mudou? Será que ela conheceu alguém? Será que eu exagerei? E aqui está a parte interessante. Quanto mais ele tenta entender, mais ele pensa em você. Quanto mais pensa em você, mais valoriza o que tinha e perdeu. É um mecanismo de defesa do ego masculino. Eles precisam entender, precisam ter controle. E quando você remove esse controle, quando você se torna imprevisível, você finalmente ganha poder. Mais atenção, isso não é manipulação, isso é autorrespeito em ação. Você não está desaparecendo para fazê-lo sofrer, você está desaparecendo porque percebeu que merece mais. E essa diferença de intenção é crucial. Como se treina esta atitude? Primeiro, deixe de buscar o fechamento perfeito ou o pedido de desculpas que fará ele não repetir esse comportamento. O único fechamento que você precisa é este pensamento. Se eu tenho que explicar por que me dói, você já perdeu o direito de que eu fique. Repita, escreva, memorize. Segundo, crie um protocolo de saída emocional, literalmente como um manual de emergência. Passo 1. Identifique as linhas cruzadas, promessas quebradas, manipulação, incoerência. Passo 2. Execute o silêncio sem drama. Passo 3. Desconecte-se sem teatralidade. Passo 4. Reatribua sua energia a algo que eleve seu valor. Corpo, mente, ambiente. Passo 5. Não volte, mesmo que doa, especialmente se dói. E você, o que costuma fazer em vez disso? Fica por se ele mudar. Dá espaço porque ele deve estar passando por algo difícil. Justifica tudo com: é que ele tem feridas. Olha, feridas todos temos. A diferença é que você não está usando as suas como desculpa para tratar os outros como lixo de lanchonete. Então pare de ser a preferida dele para arrastar e comece a ser a perda irresistível dele. O poder da saída silenciosa. Quando você vai embora sem explicações, o que ele recebe é uma mensagem clara: seu acesso a mim foi fechado. Você nem sequer merece saber o porquê. Isso é frio? Não. É coerente. As mulheres que têm necessidade de dar um fechamento a um homem que não se importa com elas se condenam a estar sempre atrás, porque o incoerente é ficar mais tempo do que devia quando você já sabia como ele te tratava.
Então, se você já deu oportunidades, se já falou com maturidade, se já repetiu, desta vez vai ser diferente, mas tudo continua igual, pare de explicar. Pare de fazer papel de tola. E se você quer realmente transformar uma relação assim, pode fazer isso de forma saudável e bem, sem se menosprezar nem sofrer por ele. Isso é precisamente o que ensino em meu trabalho clínico e em meus programas de inteligência emocional aplicada aos relacionamentos. A trilogia do respeito. Conclusão final. Primeiro, impossibilidade emocional, não estar disponível para a mediocridade. Segundo, domínio límbico, não presentear sua reação. Terceiro, inteligência de fronteira, não ficar quando está sendo maltratada. São apenas 3 atitudes, mas muitas mulheres, quando se apaixonam, passam por cima de todas elas, e é por isso que ele não te respeita. Mas agora você sabe algo que muda as regras. O respeito não se exige, ele se gera pelo modo como você se comporta quando já não te escolhem. Então, minhas últimas palavras para você. Em décadas estudando a mente humana, as emoções e os padrões relacionais, aprendi algo fundamental. Você ensina os outros a te tratarem. Cada vez que você tolera o intolerável, você está enviando uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Pode continuar, eu vou ficar de qualquer jeito. E o cérebro dele aprende, registra, arquiva. Não é maldade, é biologia, é neurologia, é psicologia básica de recompensa e punição. Você não precisa ser perfeita, não precisa ser fria, não precisa deixar de amar, mas precisa sim aprender a se amar mais do que ama a ideia de ser amada. Precisa entender que sua dignidade vale mais que qualquer relacionamento. Precisa perceber que ser escolhida por alguém que não te valoriza não é um prêmio, é uma prisão. Vou te contar algo que aprendi não só nos livros, mas na vida real, com pacientes reais, com histórias reais. As mulheres mais felizes que conheci não são aquelas que conseguiram mudar um homem, são aquelas que mudaram a si mesmas. São aquelas que um dia acordaram e decidiram: chega, eu valho mais que isso. E sabe o que aconteceu? Algumas conseguiram transformar seus relacionamentos. Outras terminaram e encontraram alguém infinitamente melhor. Mas todas, absolutamente todas, saíram mais fortes, mais conscientes, mais donas de si. Porque no fim das contas, essa jornada não é sobre conquistar um homem, é sobre reconquistar a si mesma, é sobre olhar no espelho e ver não uma mulher desesperada por amor, mas uma mulher que transborda amor próprio. É sobre entender que você não é metade de ninguém, você é um ser humano completo, valioso, merecedor de respeito e reciprocidade. E quando você finalmente internaliza isso, quando não é mais uma informação na cabeça, mas uma verdade no corpo, tudo muda. Você para de implorar, para de justificar, para de se diminuir. E algo mágico acontece. Ou ele sobe ao seu nível, ou você descobre que merece muito mais. Em qualquer um dos cenários, você sai ganhando, porque a maior vitória não é conquistar um homem, é conquistar a si mesma. É acordar um dia e perceber que você não precisa mais de validação externa para saber seu valor. É olhar no espelho e reconhecer a mulher forte, digna e inteligente que você se tornou. E quando isso acontece, acredite em mim, você se torna irresistível, não pela beleza física, não pela disponibilidade, mas pela energia, pela presença, pelo fato de que você sabe quem é e não negocia isso por ninguém. E os homens certos, aqueles que realmente merecem você, vão perceber isso a quilômetros de distância. Vou te contar um último segredo que aprendi em todos esses anos. A mulher que um homem não consegue esquecer não é a mais bonita, a mais jovem ou a mais disponível. É aquela que teve coragem de ir embora quando precisava. É aquela que escolheu a si mesma. Andrea Vermont